Conseguir viver com a renda dos nossos investimentos é um sonho que todos nós investidores temos para concluir. A gente sabe o quanto esse país é incerto, o quanto as coisas estão incertas, então se a gente tem uma renda garantida que cai na nossa conta todo mês, a gente fica muito tranquilo, dorme muito mais tranquilo e tem uma vida mais leve, né, sem se preocupar com as coisas, já que todo mês aquele dividendo vai cair na nossa conta. Por isso, para chegar na liberdade financeira mais rápido e receber um dividendo mensal, muita gente procura fundos imobiliários, que é um tipo de investimento que paga rendimento todo mês. E um dos fundos imobiliários que muita gente investe hoje, né, um dos maiores fundos imobiliários em questão de investidores na bolsa de valores, é o MXRF11. Ele conta com mais de 770 mil seguidores e é, assim, de longe um dos mais populares. É um fundo que custa praticamente R$10 ali, ele sempre está na média, né, entre R$ 9,95 e R$10. E aí, né, como eu sei que o preço é um dos fatores principais que muita gente investe no fundo MXRF11, nesse vídeo eu trouxe 3 fundos imobiliários que custam menos que o MXRF11, né, ou seja, custam menos que R$10 e estão pagando mais rendimentos que ele. Então, se você quer descobrir esses 3 fundos imobiliários, fica comigo nesse vídeo que eu vou te falar tudo sobre eles. E aí, meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal novamente. Se você ainda não me conhece, eu sou o Guilherme, sou contador e aqui nesse canal a gente fala de finanças e investimentos. E o primeiro fundo que a gente vai falar nesse vídeo hoje é o MCHF11, que é o Mauá Capital Hedge Fund. Hoje esse fundo ele tem cerca de 38 mil cotistas, comparado com o MXRF11 que tem os 770 mil cotistas, ele não é muito conhecido, mas ele tem um preço bem baixo, né, que é de R$9, e a média de rendimento dele ao ano tá aqui em cerca de 15% ao ano, então é bastante rendimento que ele vem distribuindo. O P sobre VP desse fundo imobiliário está em 0,93, então ele é um fundo que não está sendo negociado acima do preço, né? Está num preço bom. E se a gente for olhar no gráfico de pagamento dele aqui, ele seguiu um pagamento constante, né? Ele não varia muito pagamento ao longo dos meses. Segundo a Mauá, que é a gestora desse fundo, o que é previsto nesse primeiro semestre é que o MCHF11 pague entre 9 centavos e 11 centavos, né? Nesse último rendimento ele pagou 10, mas o previsto é que ele pague entre 9 e 10. Então eles meio que fizeram esse compromisso com o cotista de pagar esses rendimentos nos próximos meses. A área de atuação desse fundo imobiliário aqui é basicamente uma área de estratégias, né? Eu tava lendo o relatório do fundo, eles investem em uns imóveis aqui, depois vendem os imóveis, ganham dinheiro com essas vendas. Eles investem também em renda fixa, né? Eles têm aqui uns LCIs, ó. Parte dos investimentos são em LCIs, né? Então eles emprestam dinheiro a troco de juros para ganhar rendimentos também. Eles compram outros fundos imobiliários para ganhar rendimento com outros fundos imobiliários, seja para receber dividendos ou para comprar num preço e vender por um preço maior, por exemplo. Esse fundo imobiliário é um fundo imobiliário que vai depender ali da movimentação do gestor, né? Então o gestor ele sempre vai precisar de estar ativo para fazer as movimentações e gerar dinheiro com esse fundo imobiliário, mas atualmente até que a gestora se mostrou competente. É um fundo ali que tem um risco um pouquinho maior que aqueles fundos de tijolo, por exemplo, que tem os imóveis físicos e todo mês aqueles imóveis geram um aluguel independente de tudo, mas ele tem pagado um rendimento maior ali em compensação. O segundo imobiliário que a gente vai falar aqui hoje é o BTCI11. O BTCI11 é um fundo curioso, né? Porque ele não tem no Funds Explorer, acho que eles estão precisando atualizar esse fundo aqui, mas ele basicamente é um fundo do BTG Pactual e ele custa R$ 8,96. O dividendo dele dos últimos 12 meses está em 14,87%, então é um dividendo alto e inclusive está maior que o MXRF11. E esse fundo imobiliário aí tem cerca de 43 mil cotistas, né? Então cerca de 43 mil pessoas têm esse fundo imobiliário em carteira. Esse fundo é um fundo novo no mercado porque ele surgiu ali de uma incorporação de 2 fundos, né? Ou seja, um fundo comprou o outro, eles se juntaram e aí eles tornaram um fundo só. E aí esses 2 fundos param de existir para vir agora o BTCI11. O que essa incorporação muda para você? Nada. Na prática, o que vai fazer diferença mesmo é se a taxa que esse fundo imobiliário empresta dinheiro para os credores dele, porque é um fundo imobiliário de papel, é uma taxa boa. Se a taxa for boa e ele tiver bons credores para emprestar o dinheiro, top, bom para a gente que é investidor. E olhando as taxas desse fundo imobiliário aqui, né, ele tem até que boas taxas, né? IPCA mais 7,2%, que é uma boa taxa, CDI mais 3,6% e IGPM mais 8,5%, que na prática não representa quase nada, então nem faz diferença. E essas taxas mostram aqui que o fundo imobiliário vai pagar pelo menos 100% do CDI, né? Porque todas elas são acima do CDI, que é bom pra gente que é investidor para não ficar abaixo ali de CDB, por exemplo. As taxas deles são muito parecidas com as taxas do MXRF. Por exemplo, aqui a gente está com o BTCI11, né? CDI mais 3,6%, no MXRF11 aqui, CDI mais 2,61%. Então o BTCI11 ganha do MXRF11 nessa taxa e na do IPCA com 7,2%. O MXRF11 aqui é 7,42%. Então vocês podem ver que são taxas muito parecidas entre os 2 fundos imobiliários. Eles têm uma diversificação
diversificação boa, né, na alocação aqui dos empréstimos. Então parte do dinheiro vai para residencial, parte para logística, parte para shoppings. Então coloca o dinheiro em setores diferentes para diversificar e evitar que um setor quebre e não pague mais o fundo. Então achei que essa também pode ser uma boa opção aí para você analisar. Por fim, o último fundo que a gente vai falar nesse vídeo aqui é o VGIR11. O VGIR11 é o Valora, né, fundo de investimento imobiliário. Ele custa só R$ 9,50 e o rendimento médio dele anual, dá uma olhadinha aqui embaixo, foi de 15,78% nos últimos 12 meses. Baita investimento que esse fundo teve. Esse fundo aqui é um fundo muito ligado à taxa do CDI, então se você é aquela pessoa que gosta de investir numa coisa ligada ao CDI, esse fundo aqui é perfeito para você. Ele é tipo um CDB ali turbinado, sabe? Como esse fundo aqui é um fundo de papel, ele pega o dinheiro e empresta para construtoras e incorporadoras. Essas incorporadoras e construtoras constroem casas e pagam juros sobre esse dinheiro que ele emprestou para elas. E aí, né, a taxa de juros que esse fundo utiliza ali para emprestar dinheiro para as incorporadoras é a taxa do CDI, ó. 96% do valor que ele empresta dinheiro é indexado ao CDI. Então, o CDI subiu, esse fundo vai pagar muita grana. CDI caiu, esse fundo vai reduzir o rendimento também. Mas ele vai estar sempre atrelado ao CDI. Então, a renda fixa e ele vão estar ali mais ou menos no mesmo patamar quase sempre. Olha só, a gente vê aqui que ele cobra a taxa do CDI mais 4,9%, né? Então, ele vai ter assim esse up ali quando a gente fala de CDI, a diferença que ele tem para uma renda fixa, por exemplo. Acho que é uma proposta interessante para quem gosta de ter os rendimentos ali mais indexados a uma taxa, né? Ter uma segurança ali de acordo com os juros do Brasil. E se você já deixa seu dinheiro em renda fixa e quer arriscar um pouquinho mais para ganhar um pouco mais e não pagar imposto de renda, pode ser uma boa opção. No gráfico dele a gente vê que ele funciona exatamente como o CDI, né? A gente teve aqui os períodos em que o CDI caiu, ficou 2% ali há um mês, né? O fundo caiu o rendimento também, Selic subiu, o CDI subiu, o fundo começou a pagar mais. É basicamente taxa Selic mais um plus ali que você tem investindo nesse fundo imobiliário. Ele é um fundo imobiliário que está sendo negociado no preço que ele realmente vale, né? Ele vale 9,62, está sendo negociado por 9,50, então praticamente no preço mesmo que ele tá, pode ser uma boa aí para você diversificar na sua carteira se você gosta de fundos imobiliários baratinhos aí valendo menos de R$10. Esses então foram os 3 fundos imobiliários que eu trouxe aqui para vocês que custam menos de R$10, né? E dá para você investir com pouco dinheiro. Se você já tem algum desses em carteira, deixa aqui embaixo nos comentários para mim, me conta a sua experiência com esse fundo imobiliário. Se você tem outra sugestão, manda aqui para mim também, eu adoro conversar com vocês. Lembrando que isso não representa recomendação de investimentos, é só uma seleção de fundos aqui para vocês estudarem mais em casa. E eu vejo vocês no próximo. Não esquece do meu like aqui embaixo, hein? Eu tô de olho em você que esquece de deixar o like. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.